Deus abençoe você, toda a sua linda família, os planos, os propósitos e os sonhos que Ele próprio colocou em seu coração. Estamos orando e já declarando o novo de Deus, uma nova estação, uma nova época. Deus está virando a nossa sorte. Grandes oportunidades chegando, grandes conexões chegando, tudo que há de maravilhoso com as suas riquezas em glórias, o Senhor está ordenando aos seus anjos do norte e do sul, do leste e do oeste, para trazer para nós e para a nossa família. Nos cobrimos com o sangue de Jesus, declaramos que estamos revestidas com a armadura completa, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação, do evangelho da paz, escudo da fé e espada da palavra de Deus. Estamos numa guerra espiritual, uma batalha pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelo nosso tempo, pelos nossos recursos. Somos mais do que vitoriosas em Cristo Jesus. Declaramos que nós e toda a nossa casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Salvação está chegando para todos os nossos amados, em nome de Jesus. Estamos em pleno sábado, pleno final de semana. Eu desejo para cada um de vocês um final de semana abençoado desde já. No estudo de hoje, eu quero trazer na prática como conciliar os conceitos de Deus com a nossa vida, como organizar a nossa vida. Como sermos pessoas que vivem com propósito de buscar o reino de Deus e a sua justiça. No Salmo 33, versículo 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Quando eu comecei a estudar sobre finanças, eu trazia uma bagagem muito errada, muito equivocada. Vimos no estudo de ontem, se você não viu, vai lá e veja. Como para vivermos uma nova estação, para ter mudanças significativas na nossa vida, muitas vezes nós vamos aproveitar muitas coisas que veio do nosso passado, mas outras já foram gastas, já estão rasgadas, eram até apropriadas para aquele momento, mas eram medidas temporárias que não iam nos levar ao próximo patamar, que não iam nos fazer crescer. Precisamos abrir mão dela, colocar o novo de Deus, a palavra de Deus. O meu maior auxílio para fazer com que a minha vida fosse uma vida com propósito foi escolher sempre a palavra de Deus, escolher sempre os conselhos de Deus. Eu comecei a confrontar a palavra de Deus e os conselhos de Deus com a minha rotina. Nós estamos sendo visadas, nós estamos sendo atacadas na nossa rotina. O inimigo quer tirar o nosso tempo, o inimigo quer tirar o nosso dinheiro, quer tirar os nossos recursos, quer tirar a nossa alegria, quer roubar a nossa paz, quer roubar a nossa força, a nossa energia. Ele quer tirar o que ele puder para que nós não adoremos a Deus e percamos o nosso destino, percamos de buscar o reino de Deus e sua justiça, percamos de conhecer a pessoa principal nessa jornada, que é a nossa pessoa. Não temos autoconhecimento. Por não termos autoconhecimento, não desenvolvemos inteligência emocional. O que nos faz ficar para trás não é apenas a falta do conhecimento, é também as emoções que estão danificadas dentro de nós. A palavra de Deus nos diz coisas grandiosas, excelentes, mas as nossas emoções dizem o contrário. A palavra de Deus diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vão ser acrescentadas. As nossas emoções dizem que não é bem assim, não. Se eu não fizer a minha parte, se eu não me mexer, se eu não der o meu jeito, se eu não rebolar, se eu não tiver 2, 3, 4, 10 empregos, eu não vou pagar as contas. A palavra de Deus, ela cumpre o que ela diz. Nós vamos ter que escolher os nossos medos, as nossas emoções,
ficar agarrados a Ele ou entregar as nossas emoções a Cristo e dizer: eu vou me agarrar na sua palavra. O Senhor é fiel em tudo que o Senhor faz. Eu posso confiar no Senhor. Eu vou me dedicar a ter um trabalho, sim, mas zelar pelo meu tempo. Eu vou organizar as minhas prioridades. Se a minha prioridade número 1 é buscar a Deus, buscar o reino de Deus, então eu preciso ter prioridade com o uso do meu tempo. Eu preciso selecionar o que eu vou fazer todos os dias, para que todos os dias eu busque o reino de Deus e a sua justiça. Em segundo lugar, se a minha prioridade é a minha família, eu também preciso organizar para ter tempo de qualidade com o meu cônjuge, tempo de qualidade com os meus filhos. Eu preciso, de propósito, criar medidas protetivas para cuidar do meu tempo com o marido, do meu tempo com os filhos e, em terceiro lugar, do meu tempo no trabalho. Nós vivemos uma época de muitas facilidades. O WhatsApp, ele nos conecta com muitas pessoas ao mesmo tempo, mas eu preciso entender quais são as minhas prioridades. Como foi que eu, Ana Cláudia, fiz? Eu observei muitas coisas que estavam erradas na minha vida. O meu casamento tinha coisas muito equivocadas. Eu vi que eu precisava de ter prioridade. Eu precisava entregar ao meu marido honra, eu precisava entregar ao meu marido respeito, eu precisava entregar ao meu marido fidelidade. Eu determinei que o horário da noite era o horário da casa, do marido, dos filhos. A maioria de todas as pessoas que me ligam à noite, se não for uma urgência, uma emergência, eu peço para retornar para a pessoa no dia seguinte. Assuntos que vão demandar muito do meu tempo, eu não deixo eles para noite, a não ser que seja uma exceção, a não ser que eu esteja precisando finalizar um projeto. Eu procurei deixar o horário da noite para marido, para filhos, para cuidar do que eu precisava cuidar, do meu patrimônio, que também é a minha própria pessoa. De manhã cedo, ao acordar, já faço algumas orações, tenho uma palavra, uma direção da parte de Deus para levar aquele dia com Deus. Vou para o trabalho, deixo Deus em casa de jeito nenhum. Deus vai comigo para o trabalho. No trabalho, eu pergunto a opinião de Deus, eu peço o auxílio de Deus para organizar o meu tempo, para organizar minhas prioridades. Quando estou no trabalho, eu resolvo as coisas do trabalho. Passei a compreender que o inimigo quer que a família fique doente. Eu não poderia, porque estava com dívidas, querer só trabalhar e deixar de usufruir da minha família. Para isso, eu comecei a organizar a minha mente. A luta sempre vai começar aqui na mente. Ele vai vir bombardear a nossa mente com coisas para fazer, pessoas perto de nós nos convidando para ir ali, para ir acolá, para ir num restaurante, para ir num passeio, família convidando, amigo convidando. Como é que a gente pode ter uma vida organizada quando o nosso orçamento está bagunçado? É para isso que nós estamos trabalhando no orçamento familiar. É muito importante. Eu pedi para vocês trabalharem desde o início, anotando todos os gastos. Aonde você vai anotar? Naquilo que mais der certo para você. Quando eu comecei a anotar para onde ia meu dinheiro, eu andava com aquelas cadernetinhas. Sabe aquelas cadernetinhas pequenininhas que cabia na bolsa? Porque eu saía com as crianças, aí eu precisava, às vezes, pagar o estacionamento. Lá eu anotava o estacionamento. Precisava comprar um remédio, anotava remédio. Vinha um pedido da escola para mandar dinheiro para isso, para aquilo. Anotava, o tempo inteiro eu estava anotando. Não podia deixar isso para anotar depois, porque eu ia me perder. O meu marido viu que eu estava anotando. Perguntou: quer que eu faça uma planilha para você? Foi, fez as pesquisas dele e voltou para mim com uma planilha muito top, que eu usei muitos e muitos anos aquela planilha. Eu preenchia tudo que eu ia usando na planilha e a planilha já jogava para os seus respectivos locais. Ele jogava para alimentação, o que era de alimentação, farmácia, ia para a saúde, gastos com saúde, ia para lá, lazer, ia para lá. E ali, à medida que eu fui anotando, eu comecei a compreender que, assim como eu precisava ser diligente em dizer o que eu vou fazer com o meu tempo, qual horário é para quê, tempo para Deus, tempo para o marido, tempo para os filhos, tempo para Ana Cláudia, que ela também é uma pessoa que precisa ser priorizada. Eu precisava fazer o mesmo com o dinheiro.
eu entendi que se a minha prioridade número 1 é buscar Deus e o reino de Deus, o primeiro dinheiro que eu pegava precisava ser o dinheiro de Deus. Alguns meses até eu entrar na jornada, eu deixei para dar o último dinheiro. Não funciona. Quando você deixa para dar a Deus o último tempo, o último dinheiro, o mamon, através dos seus vários emissários que estão espalhados por toda a terra, vai usar o seu tempo e vai usar o seu dinheiro. E não vai sobrar nem tempo nem dinheiro para você dar para Deus. Então, no orçamento, eu aprendi que assim que eu recebia o dinheiro, quando eu estava trabalhando, assim que eu recebia o salário, o primeiro dinheiro que eu tiro é o dinheiro de Deus. Quando eu estava fazendo vendas, quando eu estava de autônoma, de sacoleira, o primeiro dinheiro de toda a venda era o dinheiro de Deus. Eu passava a régua, 10% no mínimo ia para Deus. Em seguida vinha os demais dinheiro. Então é muito importante você estar anotando tudo para você entender aonde o seu dinheiro está indo. Depois que você já tiver 1, 2, 3 meses anotado, você já vai conseguir separar o seu orçamento por percentual. Você vai saber quantos por cento do seu orçamento está na alimentação, quantos por cento você precisa para a saúde, quantos por cento você precisa para transporte. Lembre, 100% é o que você ganha se você vai fazer um orçamento sozinho. Se você vai juntar o seu orçamento com o seu cônjuge, 100% é o dos dois juntos. Independente se você vai fazer sozinho, se você vai fazer com o seu cônjuge, você precisa saber quanto é que você tem, quanto é a sua renda. E você vai precisar entender para onde ela está indo, para você botar um limite. Você vai compreender que o que traz o desajuste é quando o seu 100% de entrada está aqui e você, o seu orçamento está usando 130%. Ou seja, você está usando 30% a mais. A maioria de todas as pessoas que eu conversei, que eu ajudei até aqui, que está em dívidas, elas estão com esse problema. Elas usam 10, 20, 30%, às vezes 50% a mais. E usa a mais porque não tem o hábito de anotar. Anotar é muito importante. Não adianta dizer que sabe de cabeça qual é o seu custo fixo. Todas essas pessoas que me diziam que sabia de cabeça qual era o seu custo fixo, quando eu sentei com elas, que comecei item por item, você paga aluguel, é quanto? Quanto é a conta da luz, quanto é de telefone, Netflix, Spotify, se tem algum desses canais de assinatura, o que é. Quando a gente começava a anotar, que no fim somava, essas pessoas estavam 30%, 40%, 50% a mais do que elas ganhavam. E é daí que vinha o buraco. E na cabeça dela, elas viviam super apertadas, fazendo o maior esforço para encaixar tudo, mas era um esforço feito sem ter um padrão, sem ter uma medida. Quando você tiver essa conta, se você está gastando mais do que o que está entrando, agora você tem um ótimo subsídio. Você vai com Deus orar, que foi o que eu fiz. Eu estive neste lugar. O meu padrão de vida estava maior do que as entradas. O que é que eu aprendi? Que eu precisava orar e que eu precisava diminuir o padrão de vida. Não necessariamente cortar absolutamente tudo. Tinha que ter o essencial. O essencial para mim, a minha prioridade era a escola das crianças. Eu queria que os meus filhos tivessem a melhor educação que eu pudesse pagar. Eu me esforcei muito para dar para eles uma excelente educação. Um segundo ponto que eu não abri mão foi saúde. Na minha cidade, saúde pública não é muito boa. Eu sei que alguns de vocês moram em cidades que a saúde pública é muito boa. Não era o meu caso. Eu queria ter um plano de saúde. Eu vi que uma pessoa que já está ruim das pernas, quando um membro da família adoece, precisa fazer exames, precisa internação, e se precisar ir para o UTI, aquela família vai à falência. Me esforcei muito para ter o dinheiro para pagar a escola e para pagar o plano de saúde. O restante, aí eu conseguia cortar o que era necessário cortar. Qual era a minha prioridade? Para entender aonde eu ia dizer não. Os nãos dói muito, não, mas dói mais ainda passar ano após ano
naquela situação. Eu queria regularizar a situação. O reino de Deus e a sua justiça precisavam ser honrados com a minha busca. Deus ia responder de acordo com a minha busca. Deus é fiel para quem é fiel. Deus responde a quem o obedece. O Salmo 18, versículo 25 e 26 nos diz: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas és inimigo dos que são maus. Essa é a lei da reciprocidade. Deus vai vir na minha vida na proporção que eu busco Ele. Quando eu mantenho o meu coração puro, Ele mostra para mim toda a sua pureza. Quando eu sou fiel em obedecer a sua palavra, Ele é fiel em trazer as recompensas que aquela palavra promete. Eu precisava ajustar a minha vida. Eu queria ajustar a minha vida. Eu desejava sair das dívidas mais do que tudo. As dívidas roubavam a minha paz. As dívidas traziam preocupação e estresse, faziam eu ser a mulher que eu não queria ser. Eu tratava mal a mim, eu tratava mal ao marido, eu tratava mal aos filhos. O discurso dentro de casa é: não temos dinheiro para isso, até aprender que Deus é fiel com os puros de coração. Eu comecei a limpar o meu coração, dizendo a Deus todas as angústias que eu sentia por estar vivendo daquele jeito, mostrando a Ele o meu orçamento negativo, pedindo para que Ele ficasse com aquelas emoções descontroladas e me desse a paz que era para ser minha, por eu estar buscando o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo e a justiça que vem da parte de Deus. Eu precisava da paz para andar bem. Eu precisava da alegria no Espírito Santo. Até aquele momento, eu acredito que eu e o meu marido buscávamos a alegria nas coisas, nos bens materiais, em estar com as pessoas fazendo o que elas chamavam. É muito bom poder passar um fim de semana no hotel, é muito bom ir para uma praia, desde que possamos pagar aquela conta e aquele dinheiro não vai faltar no orçamento. Quando você anota quais são as suas prioridades, você consegue dizer não, dessa vez nós não vamos para o hotel, dessa vez não vamos nessa viagem, estamos trabalhando em um outro projeto, estamos com uma outra prioridade. Quando a prioridade está clara, fica mais fácil de dizer não. Eu aprendi a dizer não. A minha mãe, ela estava sempre convidando aos meus irmãos que estavam num padrão de vida melhor. Quando você está na prova, quando você está sendo testada por Deus para ser aprovada, muito provavelmente as pessoas ao seu redor não estão sendo provadas. Não estão nada medindo dinheiro. Estão gastando e vão lhe convidar para gastar junto com elas. Você precisa se manter fiel, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, às prioridades que você está traçando com Deus. Nós tínhamos uma meta em conjunto com os nossos filhos. Nós queríamos investir na próxima geração. Nós queríamos que os nossos filhos fossem livres das dívidas e nós estávamos investindo na educação. O Salmo 117, louvem o Senhor todas as nações, louvem todos os povos, pois grande é o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu grandioso nome. Consagramos a nossa família a ti, que cada um dos nossos familiares seja alcançado pelo teu amor, pelo teu favor. Consagramos as nossas finanças. Queremos aprender a dirigir as nossas finanças com propósito, a dirigir o nosso tempo com propósito. Queremos consagrar o primeiro tempo do dia a ti, como também o primeiro dinheiro que recebemos a ti. Queremos que a primícia seja entregue a quem é o detentor e o merecedor da primícia, que é o Senhor. Tu és, Senhor, toda fonte de satisfação, tu és toda fonte de riqueza, todo ouro e toda prata te pertence. Queremos aprender a administrar o ouro e a prata que o Senhor já colocou em nossas mãos. Queremos nos mostrar fiéis nessa administração. Queremos ser mordomos, zelosos daquilo que o Senhor confia a nós. Queremos nos mostrar merecedores. Não queremos ser mal
mal na administração, mal no zelo, mal na compreensão, mal em direcionar e fazer uso do tempo e dos recursos que o Senhor nos dá. Queremos sim ser apoiados, ajudados e surpreendidos. Eu coloco cada família diante do Senhor. Eu coloco cada clamor que está sendo feito diante do Senhor. Eu coloco esses orçamentos, Senhor. Eu coloco a saúde do teu povo. Eu coloco o plano de saúde que eles precisam pagar diante de ti. Eu coloco as escolas diante de ti. Eu coloco os gastos com a alimentação, com a feira diante de ti. Eu coloco também lazer diante de ti. Mostra ao teu povo que existe muita forma de passear com os filhos, que não fiquem em casa sem passear, que vão ao parque, que façam comida em casa e levem e juntos se deliciem num piquenique saboroso, que ninguém aqui coloque a mão pelos pés para estar participando de lazer e de programações que vão aumentar a dívida. Estamos trabalhando para ter famílias que governam e regem bem sobre os recursos, administram bem os 100% que o Senhor está colocando em suas mãos. Ó Deus, aqueles que estão administrando bem, multiplique. E aqueles que estão no processo de administrar bem, que o Senhor se manifeste com sinais, maravilhas, em nome de Jesus. Que todos aqui tenham paz, que todos possam usufruir da alegria do Espírito Santo, da fonte de justiça que emana de ti e do teu reino. Que o Senhor possa se mostrar em cada um que está te buscando verdadeiramente com integridade. Queremos ter grandes notícias, queremos ter grandes mudanças, queremos viver o novo de Deus. A nova estação, a estação da amplitude, no poder e no nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, copie o link, compartilhe com todos aqueles que estão precisando aprender. Amanhã é domingo, descanse, namore, relaxe, coma gostoso, faça exercício físico e volte para continuarmos o nosso estudo. Deus te abençoe muitíssimo.